Vamos lá, pessoal, agora para mais um papo aqui do RH Summit Live Show. E aí, conforme o nosso combinado, eu vou explicar quando o papo for gravado para vocês entenderem um pouquinho como é que está funcionando o chat e para ninguém me xingar também depois. Esse conteúdo não é ao vivo, não é ao vivo, este é gravado, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco sobre integração de inteligências. A gente está falando muito de inteligência artificial recentemente, e a maioria de nós não entendeu que isso é uma ferramenta, que ela ainda depende da inteligência humana, do nosso conhecimento, para saber fazer as perguntas certas e avaliar o que a inteligência artificial produziu. Porque sim, existe até um nome para isso, a inteligência artificial, ela delira. Então ela vai criar situações que nem sempre são verdade, e se você não sabe julgar, talvez você passe vergonha numa reunião com seu chefe. Para a gente, nesse papo, aprofundar um pouco mais essa discussão, os meus convidados são Elaine Dantas, CHRO da Copastur, e o Tiago Gomes, que é o CEO da Smart Leader. Prazer ter vocês aqui para a gente aprofundar e provocar um pouco esse RH sobre o uso de inteligência humana, né? Muito Um bem. prazer é todo meu. Prazer. Então, eu vou começar por de onde surgiu o tema do RH Summit desse ano, que é a fusão de inteligências. Foi através de uma palestra do Dave Ulrich, que ele falava de capacidades humanas. E lá eu guardei uma frase que inteligência não se, tecnologia não se implementa, ela se integra. E isso para mim ficou muito marcado, porque normalmente quando a gente contrata um software, um negócio, eu vou implementar. Não, eu preciso integrar isso na minha cultura, no dia a dia da minha empresa. E com a inteligência artificial não é nada diferente disso. E a galera tá aí pensando que a inteligência artificial vai roubar nosso emprego, mas a gente precisa integrar ela ao dia a dia da nossa empresa. Como que vocês enxergam essa competência humana vai ser substituída pela inteligência artificial tão cedo ou por enquanto é só, digamos, discurso de marketing para assustar todo mundo? Vou começar por você, Elaine. Conta aí pra gente. Bom, eu não acredito que a gente seja substituído tão facilmente ou tão rapidamente pela inteligência artificial, mas a gente também não pode negar o quanto ela pode nos ajudar, né? Então, quando eu vejo muito sobre todos os algoritmos que a gente tem, as facilidades da inteligência artificial, fico pensando, por que que ela não pode ser a meu favor? Né? Isso a gente usa dentro de casa, então robô aspirador, máquina de lavar com inteligência artificial, dentro das empresas não é diferente. Então facilita muito o nosso dia a dia, mas o contato humano ele é insubstituível. A inteligência artificial pode me ajudar em analisar dados, em trazer predições, mas eu preciso usar isso para que me sobre mais tempo para o que realmente importa. E o que importa? As conexões. As relações, as conversas, as rodas. Então, eu acredito que, de novo, né, a inteligência artificial vem para ajudar e muito, e aí a gente não está falando de tecnologia ou de pessoas. Na minha opinião, a gente está falando de tecnologia com pessoas. E aí, Tiago, você estava me falando que você mora na Espanha. Você nota uma diferença entre o pessoal da Espanha e Brasil? Como é que está esse comportamento? Lá também existe esse medo de inteligência artificial vai roubar meu emprego? Eu acho que um pouco menos, né? As pessoas na Espanha têm uma visão diferente do trabalho do que o brasileiro. Lá, eu confesso que eles trabalham um pouco menos, assim, quando você olha o nível de esforço, a dedicação das pessoas. Eu ouço as pessoas falando, eu não trabalho em várias empresas, né? Mas as pessoas que estão dentro das empresas falam, pô, eles param para siesta, ou tomam um cafezinho. Então, talvez eles estejam certos, a gente esteja vivendo errado, né? Eu vou descobrir isso ainda, mas eu não vejo esse medo que eles têm da IA substituir, até porque a visão é muito mais humana lá na Espanha. Eu sinto que o ser humano sempre está à frente de todas as coisas, de todas as decisões. As pessoas se preocupam com o ser humano lá, o próprio governo, você vê que está sempre buscando auxiliar, ajudar. A gente teve recentemente lá a Dana, né, que foi uma catástrofe climática muito grande. Então, você vê todo mundo se movimentando. No primeiro momento teve uma inércia do governo, mas toda a sociedade se movimentando. Então, eu vejo que tem menos essa questão, esse viés. E aí eu vou partir para um ponto que eu trouxe na abertura, de fazer as perguntas certas e julgar o que a IA produz. Você percebe que a gente está sabendo fazer as perguntas certas para a IA hoje ou a gente está só jogando um prompt aleatório ali dentro? Como é que você enxerga isso, Thiago? Bom,
eu acho que voltando à sua primeira questão, a gente implementa a IA no RH, então a gente acaba simplesmente colocando do jeito que ela é e assumindo todas as respostas como verdades absolutas. E, claro, a gente ainda não tem a capacidade, pensando em RH mesmo, a gente está engatinhando em como fazer prompts mais completos, em como realmente fazer as perguntas certas e como a gente implementa a IA, nossa, ela entende tudo, ela estudou tudo, ela sabe de tudo. Então as respostas vêm, é Ctrl+C, Ctrl+V e vamos para cima porque a gente tem que produzir, a gente tem tempo, a gente tem performance para fazer. Então é um perigo muito grande e essa facilidade que você até comentou que a gente tem com os robôs e com os processos de tecnologia podem fazer com que a gente caia em alguns riscos sem perceber e entre por uns caminhos que a gente não vai se responsabilizar depois. Não, mas eu usei IA, né? A gente está sendo incentivado aqui na empresa a utilizar, a melhorar os nossos processos, a ser mais ágeis. Eu fiz isso, mas e agora? Ela delirou. E aí isso surge de um terrorismo, eu acho, de mercado, que todo mundo tem que aprender sobre IA, todo mundo tem que usar IA. E tem uma pesquisa que 78% das pessoas usam IA escondido dentro da empresa. Porque a empresa não tem isso como uma ferramenta da própria empresa. Sim. Então, o que a pessoa está fazendo? Acessando lá. Está aberto para todo ChatGPT mundo, está gratuito. lindo o ChatGPT. Preciso fazer uma análise da minha folha de ponto, pega e sobe e torna esse dado público, o risco que isso corre. Então, acho que é esse senso crítico que está faltando. A gente simplesmente jogou a ferramenta para dentro da empresa e todo mundo... Isso é uma questão porque é a primeira vez que ela é democrática, né? Antes a IA estava na máquina de lavar, estava no robô, mas não estava simples para qualquer um de nós digitar no buscador e começar a usar. E aí essa crítica não existe também no movimento que a gente parou de tentar entender o por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, para que eu estou usando aquilo ali e só vai fazendo. Então, a IA te simplificou a análise de um relatório, eu não entendo a lógica, eu vou seguir a vida. No Excel, pelo menos, ele te dava um erro quando você calibrava a forma errada, né? A IA não, ela delira. E aí, Elaine, eu vou perguntar como que esse RH tem essa crítica, como que a gente traz essa crítica para o nosso dia a dia, de olhar para aquele resultado e falar, será que é isso mesmo? Eu entender a lógica por trás das coisas, acho que faz muita diferença, né? Não, total. Acho que tem um ponto muito importante que você citou, que é a questão da confidencialidade. Então, quão ético eu preciso ser com esse dado? Então, o que que eu jogo numa ferramenta pública e o que que a gente joga numa ferramenta específica? E mesmo nela, nome, dados sensíveis, a gente precisa cuidar muito. E tem o ponto de como eu pergunto, o que eu pergunto e como eu analiso. Então, é muito mais sobre perguntar, né? É muito comum que a gente pergunte, quem é o profissional que está com menos performance dentro aqui desse ciclo de desempenho? E vai aparecer lá o Joaquim. Quando, na verdade, eu preciso entender o que está levando ou motivando o Joaquim a ter uma baixa performance. E isso talvez a IA não traga de bate-pronto se eu, humano, não trouxer a pergunta correta. E tem mais um ponto que a gente estava discutindo bastante antes de entrar aqui, que é o que eu faço com essa resposta, né? De novo, eu vou usar o exemplo do Joaquim. Se ele trouxe que ele é a pessoa que está com baixa performance, sei lá, nos 3 últimos ciclos de avaliação, qual vai ser a minha consequência disso? A demissão? Será que eu tenho todos os dados dentro da IA capaz de fazer com que eu tome essa decisão de demissão? Eu sei o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Eu tenho histórico de que ele teve uma perda familiar, por exemplo. A IA não tem. E aí é onde o RH precisa treinar muito a liderança para, de novo, para que a gente utilize da IA para ter mais tempo nas relações com as pessoas e consiga interpretar, analisar com muito cuidado antes de tomar uma decisão séria. Eu estou falando de demissão no caso extremo, tá? Mas pode ser qualquer outra decisão em relação a uma pessoa ou à própria empresa. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente pensa no profissional de RH. A gente é, de fato, o guardião da cultura, não é a IA. Por mais que a gente treine, abasteça ela, a gente é o guardião. O quanto, de repente, eu não estou fazendo erroneamente, fazendo com que, inclusive, ela tenha vieses, que a gente tem os vieses inconscientes, imagina uma IA, né? De trazer, de repente, menos diversidade para aquilo que eu preciso, de trazer outras vertentes preconceituosas. Então, o cuidado do ser humano, do profissional de RH é super importante. E a gente que cabe, por exemplo, você falou do líder, falou da cultura, trazer isso para formar esses líderes, inclusive, para usar a IA. Vamos lá, eu citei o exemplo que 78% das pessoas estão usando escondido.
A gente fala de letramento racial, letramento em diversidade. A gente está precisando de letramento em inteligência artificial, para que a gente consiga usar, entenda os riscos, os perigos, o que ela facilita, e para a gente não chegar no ponto de ter líder fazendo o feedback do colaborador no chat GPT. Joga os dados ali dentro e fala, escreva um feedback para o Joaquim. Um desastre, né? É um desastre. E saber se esse Joaquim, por exemplo, ele sabe, qual que é a meta dele? Será que ele sabe? O que se espera dele? Foi alinhado? Ou não? Peraí, eu parto da minha expectativa quanto empresa, mas em nenhum momento eu alinhei essa expectativa de novo. Aí ele foi mal em 3 ciclos, eu simplesmente desligo? Ou será que eu tenho um feedback, um realinhamento de expectativas para entender o que está acontecendo? É muito lindo ver o povo falando de segurança psicológica, mas segurança psicológica é isso, eu vou para o combinado de novo com a pessoa do que ela pode e do que ela não pode. Então, como que a gente traz esse líder para essa página de entender que também, assim, primeiramente o RH entender que é uma ferramenta, mas esse líder também entender que a inteligência dele ainda é super valiosa para usar essa ferramenta. Então, eu vou puxar do Thiago para cá agora, como que eu formo esse líder, mantendo esse aspecto humanizado, que eu lembro que uns anos atrás eu ouvi que eu era muito amigo da minha equipe. E é hoje o que se pede que um líder seja, mas naquela época era pontuado como errado. Como que ele se mantém um líder humano, mas que saiba usar essa ferramenta de tecnologia para ganhar tempo para ser humano, né? Eu acho que a primeira coisa é entender os papéis que cada parte tem que fazer, deixar bem claro qual que é a parte da IA e focar muito mais em dados e ter clareza do papel do líder, que hoje a gente percebe que tem muito líder que não assume o papel básico, essencial dele, que é dar feedback. A gente vai dar um treinamento, as pessoas falam, nunca recebi feedback desse líder. Mas nunca receber, você vai falar com o líder? Às vezes eu falo, às vezes eu não falo, não dá tempo. Sabe como é que é, né? Então, a primeira coisa para a gente capacitar é definir claramente esses 2 papéis. O líder tem que ter uma clareza de que a IA vai ajudar ele muito mais nos dados. E ele vai precisar tomar decisões, ele vai usar a coragem dele, que a IA não tem. A IA vai seguir uns caminhos mais padronizados, mais seguros. Ele vai ter que usar a intuição dele também para poder tomar decisões. Intuição não é assim, sentir, não. Tem a ver com experiência, tem a ver com perceber as nuances, tem a ver com entrar numa sala e ver que tem um colaborador que não está muito bem, e ele capta silêncios, a IA entende palavras, o ser humano consegue entender essas nuances. E aí sim, capacitá-lo para poder utilizar com muita responsabilidade. Sim, a gente precisa ensinar as pessoas a montarem prompts, né? Ter uma engenharia de prompt que vai ajudá-las de maneira real, porque muitas vezes eu estou colocando um monte de palavras lá, eu não coloquei o que você falou, que aquele funcionário não tinha um bom alinhamento com as metas dele. Eu não falei isso para a IA, ela está achando que ele tem. Então ela está dando uma ideia para eu decidir com base no que ela acredita. Então é muito complicado, é muito complexo a gente tomar uma decisão simplesmente porque eu escrevi um prompt bonitinho ali e sem uma capacitação adequada para isso, né? E aí a gente tem uma geração de líderes, eu sempre gosto de frisar, que muitos se tornaram líderes não porque queriam ser líderes. Era o único jeito de ganhar mais. Sim. Era o único jeito da gente crescer financeiramente. Se eu sou um analista, eu viro um supervisor, se eu sou um supervisor e vou subindo. Naturalmente. E até o ponto que a gente chega em CEOs que não entendem nada, não queriam ser líderes. Sim. Então, é um movimento que a gente precisa subir muito de formação de líder. E eu provoco muito o RH, a Elaine já gravou comigo sobre isso. A gente, RH, preparar um líder melhor é facilitar a nossa vida, gente. Um líder melhor preparado sabe dar um bom feedback, o que diminui minha rotatividade, melhora a performance, melhora o clima. E no final da história, reduz até passivo trabalhista. Então, vamos ser estrategista, o RH estratégico que todo mundo fala. Vamos ser estrategista de preparar bem o líder que vai facilitar o nosso dia a dia. E aí, o que esse RH precisa absorver, gente, de conhecimento para, primeiramente, usar a IA, mas também para levar para dentro da empresa esse letramento, essa parte de trazer para a gente integrar com a empresa a inteligência artificial e não ser simplesmente a buzzword do momento, bonitinho, tá todo mundo falando, que até hoje, quando a gente vai em algum evento, alguém tem algum conteúdo que não fale de IA, gente, por favor, que... O humano ainda é importante e a gente falando do agora. Então, eu vou começar na Copastur. Como é que tá? A IA deu 2 passinhos ali dentro, ela está mais avançada, para que lado que ela está indo? Já chegou nos líderes de vocês?
Tá. Bom, a Copastur é uma empresa que investe muito em tecnologia, né? Então, se a gente for quantificar, a gente já investiu mais de 40 milhões. A gente pensa sempre em trazer a melhor experiência para a pessoa cliente e a pessoa colaboradora. Uhum. Então, quando a gente olha para o cliente, a gente busca as melhores tecnologias para facilitar a vida dele. Então, desde um aplicativo, mobilidade, enfim, mas para que ele tenha isso para ajudar a vida. No caso dos nossos colaboradores, não tenha dúvida que também. Então, assim, tanto nos nossos sistemas internos ou nos nossos processos para otimização, no ano passado a gente treinou todos os nossos líderes. A gente está falando de mais de 150 líderes, exatamente no letramento da IA. Então, a gente teve uma jornada para que eles pudessem entender, desde um chat muito simples a elaborações mais complexas. E aí eu acho que o RH entra muito nesse sentido de entender agora, com esse letramento, o que eu faço? Qual é o próximo passo, né? Eu preciso trazer para o meu líder o quão importante é ele usar com muita consciência e, de novo, a gente como guardião da cultura. Né? Eu trago essa tecnologia, eu trago essa facilidade. Existe muita resistência ainda, em algumas áreas principalmente, isso é muito comum, mas a gente precisa trazer essa inovação, a gente precisa trazer esse próximo passo. O que a gente faz para produzir mais e melhor, mas assim, sem abrir mão do lado humano. Né? A gente, até por ser uma empresa humanizada, a gente preza isso demais. Então, a gente não quer trazer nova tecnologia para reduzir o número de pessoas. Não é esse o objetivo. É trazer mais produtividade e deixar realmente para que os líderes consigam fazer o papel que eles precisam fazer. O pessoal brinca lá que eu tenho o mantra de já fez sua one-on-one? E eu vou continuar fazendo isso, porque eu não abro mão. E a one-on-one, para mim, ela vai além do você fazer um follow daquela atividade ou da meta que você precisa bater. Como você está se sentindo? O que está acontecendo com você agora? Isso a IA não vai substituir. Por trás desse crachá, né? O que está acontecendo? É isso, é um ser humano. Isso. Então, assim, a gente tem todo um papel de letrar e educar os nossos líderes para usar da melhor forma a tecnologia, sim. Eu acho que esse é um dos nossos maiores objetivos, mas sem deixar o lado humano de lado. Eu vou voltar à frase inicial, é tecnologia com pessoas. E aí, Thiago, eu vou fazer um trocadilho com a sua empresa. Então, como que forma um Smart Leader? Muito boa. Já plim! Bom, para formar um Smart Leader pensando em IA, a gente tem que ir com muita cautela. Acho que esse é um primeiro ponto. Dentro do Smart Leader, a gente colocou hoje 3 produtos de IA para poder ajudar o líder a tomar decisões. Mas, de novo, com vários disclaimers, com vários avisos, com atenção, dizendo que a IA pode realmente trazer respostas que não são as ideais. Então, analise antes de tomar decisão. A gente sabe que muitos, na correria do dia a dia, a gente tem um prompt, então a pessoa pode falar assim, como dou feedback para uma pessoa resistente? A IA vai super bem nesse tipo de coisa, porque ela vai ler as melhores práticas e vai trazer, e a gente fez um fine tuning ali para o cara não perguntar como troca um pneu e vir qualquer coisa, faz a dieta da minha semana. Então ela está bem alinhada para o líder poder entender as respostas e dessa forma ele começa a entender, pô, eu posso dar um feedback dessa forma. Depois que ele perguntou a primeira vez, ele tem algumas respostas boas, ele mesmo já aproveita aquilo e vai ficando mais smart. Então ele já vai captando aquelas ideias. Um outro produto que a gente tem é análise de relatórios, de avaliação 360 graus, por exemplo. Então a IA vai, faz uma análise, analisa comentários, analisa resultados, avaliações de várias pessoas, mas de novo, RH, comitês, vocês precisam analisar isso com calma e o líder não pode tomar uma decisão simplesmente com base ali nas sugestões da IA. E aí, nessas discussões, com base na referência da IA e com base na percepção humana, é que ele vai ficando mais smart, vai ficando mais inteligente. É uma ferramenta para ajudá-lo. Exatamente. Mas não pode tomar a decisão final, né? É a capacitação que vai fazer a diferença, esse líder ser um líder curioso de aprender as coisas e ele não ser aquele papo terrorista que eu estou vendo em algumas empresas. Não, se você não aprender a IA, daqui a pouco é você que vai rodar. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Não, peraí, é um facilitador, eu me torno um profissional mais completo com ela. E tem as questões éticas que tem por trás da IA, a questão de LGPD, de segurança da informação, que a gente precisa tomar cuidado. E acho que o principal ponto, assim, é a gente voltar a ser um ser humano crítico. Eu acho que... Essa semana eu vi até um post. Será que você consegue escrever alguma coisa sem passar pelo ChatGPT hoje? Minimamente revisar. Será que a gente consegue ou será que a gente se tornou tão inseguro ao ponto de que você escreve um texto, como você escreveu a sua vida toda, mas você joga lá para revisar porque você tem muito medo
de ter errado uma pontuação ou errado uma palavra. Eu brinco que eu fui alfabetizado na época que ideia tinha acento. Hoje já não tem mais, eu vou escrever, eu escrevo com acento ainda. Então, será que a gente consegue hoje ainda manter esse lado humano, crítico, mesmo tendo a IA? Acho que a gente também tem que se provocar nesse ponto para a gente não cair no erro de dar um feedback baseado numa IA. Joguei ali a informação e a maioria das vezes eu vejo, você fala muito do one-on-one. Se eu não expliquei para esse líder a importância do feedback, é uma tarefa para ele. É check. Mas se ele entende, ele vai parar, vai analisar, vai escrever e tudo mais. E aqui eu vou puxar um ponto que eu gosto bastante, que é o líder desse líder. Se o líder desse líder não dá feedback para ele vai dar feedback para a equipe dele? Não, porque ele não recebe, começa de cima. Da mesma forma que quando você vai para uma sala de treinamento, se o CEO da empresa não senta na sala, os líderes não sentam para assistir o treinamento, a galera olha e fala assim, não é importante, é só o RH aqui enchendo linguiça. Então, como que a gente faz esse movimento para que a galera entenda que é um apoio, é um suporte, mas não é um substituto dele, da pessoa dele? Como que a gente conduz esse processo de entrada da IA na empresa para que a pessoa também não ache que, peraí, agora não precisa mais de mim ou não preciso fazer mais nada? Como muitas vezes a gente vê, é só apertar F5 que o negócio funciona. Então, como que eu puxo esse líder para o meu lado como um embaixador do uso da inteligência artificial, mas sendo humano ainda? A gente viveu um período tão grande de automação que agora a gente está voltando ao contrário, né? Como que eu mantenho essa humanização que tanto se pede? Vou começar por você, Elaine. Fiz uma introdução gigante, mas vamos lá. Vamos lá para os recortes. Eu gosto de usar exatamente aquilo que ele mais traz como dor. O que o líder normalmente fala? Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, né? Então, quando a gente elabora um treinamento novo, e a gente já falou muito sobre isso, né? Esquece os treinamentos tradicionais. Quando é aquele sou líder e agora, o que eu preciso desenvolver para atuar agora, quando até ontem eu era um par daquele time. E aí ele sempre fala, eu não tenho tempo. Por quê? Porque às vezes ele está ali no operacional ainda, ele ainda não conseguiu tirar um chapéu para colocar o outro. E aí eu acho que quando a gente usa dessa prática, facilita, porque assim, se a sua dor é tempo, eu vou te ajudar com isso, porque eu consigo tornar os processos e as decisões mais ágeis. Então assim, não tem por que ele não vir, né? Isso você consegue ter sucesso com 100%? Não. Eu consigo ter 100% da liderança fazendo one-on-one? Não, mas a gente também trabalha com o contrário da provocação de, tudo bem, eu não tive uma one-on-one, mas e a minha responsabilidade com o meu time? Depende do que o meu líder está fazendo? Cadê o meu protagonismo para mudar essa história? Então, sim, eu preciso fazer diferente. Então, a gente não abre mão, por mais que a gente saiba que, de repente, o líder do líder talvez não seja o melhor das práticas, mas a gente precisa fazer mudar essa roda, né? Essa engrenagem precisa mudar de alguma forma. Então, assim, o protagonismo aí, ele é insubstituível pela IA, né? Então, a IA veio para ajudar, mas nisso é ele quem tem a responsabilidade sobre o desenvolvimento da própria liderança. A IA vai apoiá-lo, mas a IA não vai fazer isso por ele. E aí, sua visão mundial agora, né? Eu vou puxar muita coisa. Eu gosto desse paralelo de países que o Brasil tem um sério problema de olhar muito para o Vale do Silício. A gente estava falando um pouco antes de entrar aqui. Mas eu gosto de olhar, por exemplo, o paralelo de outro país. Será que o comportamento ainda é o mesmo? Será que a liderança na Espanha é próxima da do Brasil? Porque são países latinos, vamos lá, de culturas parecidas em certos pontos. Mas como que você enxerga esse líder sendo preparado para entender o papel de humanizar tudo? Bom, primeiro ponto, eu acho que a gente teria que tirar também a questão do medo, porque todo mundo, de certa forma, não sabe muito bem o que vai acontecer, porque a velocidade da evolução está cada vez maior. Então, antes que demorava 10 anos, passou a demorar 1 ano, e agora que demorava 1 ano, demora 3 meses, e as evoluções estão sendo exponenciais. Então, todo mundo, de certa forma, está um pouco inseguro com relação a esse tema.
Então, para que um líder possa ser embaixador da IA e possa olhar para isso com bons olhos, além de, né, tocar no ponto crucial que ela falou que é a questão do tempo, da produtividade, eu preciso também tirar esse medo que ele tem também de perder algumas das funções e ser substituído em algumas questões. Então, a gente tem que deixar claro o que é humano e o que não é humano. Se o líder conseguir ter clareza de que ele consegue ter, às vezes, enxergar o invisível para tomar decisões, coisa que a IA não vai conseguir. Às vezes ele vai apostar numa pessoa que está com a pior performance dali a 6 meses, ela tá voando, está brilhando, coisa que a IA não faria porque ela vai cumprir no caminho mais seguro. Então a gente tem que trazer essas vantagens, tirando esse medo, olhando a vantagem, obviamente, do tempo, da velocidade. E o líder, acho que na Europa, ou na Espanha, tem também, de certa forma, esse medo, porque no mundo todo a gente está num movimento muito grande que, se você acompanha redes sociais sobre inteligência artificial, você vê que toda semana, cada, sei lá, 10, 15 dias, surge um influencer novo falando, olha, agora a gente tem que fazer o prompt assim, não mais assado. Agora a gente tem que usar o Manus e não mais o ChatGPT. Nossa, vai explodir a sua cabeça, o ChatGPT já era. Então, tá muito assim ainda. O né? DeepSeek já desapareceu, pô. Deu todo aquele barulho. Foi um boom. E cadê? Não vejo mais ninguém falando Sim. dele. A gente está usando, né? A gente está usando o DeepSeek, a gente fez um piloto e ele se sobressaiu muito bem em análises mais robustas. Então, pra gente ele ainda está meio que vivo, mas na mídia mesmo a gente não ouve mais. Então, é muito incerto ainda, então gera esse medo. Eu focaria bastante nesse lado da performance que a gente vai ganhar, da execução mais rápida, vai ser uma ferramenta para me agilizar a minha vida, me ajudar a resolver problemas, me ajudar a decidir, mas eu preciso me autorresponsabilizar sobre as decisões e preciso também atuar de forma ética, observando questões de LGPD, preciso olhar os critérios, preciso entender como a IA funciona, como ela decide, como ela me traz resultados, como que é o algoritmo, como funciona isso por trás. Então a gente precisa começar a capacitar os nossos líderes para isso, porque entendendo o funcionamento, eles vão agir com mais responsabilidade, porque hoje tá meio assim, eu não entendo muito bem, só vai. Eu brinco que é o método de desenvolvimento do Zeca Pagodinho, os trancos e barrancos, lá vou eu só vou. Uma hora vai dar certo, eu vou indo. Então o que eu pego de tudo que a gente conversou aqui é que a primeira coisa, esse letramento passa por eliminar o medo. Eu acho que, primeiro ponto, tanto o RH perder o medo, o RH se letrar em inteligência artificial derruba vários medos e também previne vários erros, riscos que a gente pode ter. E dessa forma a gente traz para dentro da cultura, para a nossa liderança também, exatamente isso, entender o que eu posso, quais os riscos e principalmente acho que eliminar o medo. Acho que o medo faz muita coisa com a gente que não ajuda no resultado, não ajuda na carreira, então... E também nem todo ser humano é, como é que eu posso dizer, autossuficiente no ponto de procurar, automotivado para procurar aprender. Muitos dos nossos profissionais ainda esperam o RH pegar pela mãozinha. Vamos para o treinamento? Papel, né? Sim. E a gente vai ter que fazer. Então, acho que para finalizar, a gente teria o nosso papel primeiro de RH de perder o medo, mas também perder o encantamento com isso. Que, nossa, ele analisou um relatório em 5 segundos. Nossa, tá, mas analisou direito? O encantamento, a gente tem que perder também o medo de que isso vai nos substituir. Acho que tudo mais vamos aprender sobre o negócio para depois também levar para os nossos líderes, colaboradores, para melhorar o resultado. Acho que dá para a gente resumir a perda do medo e a perda do encantamento. Eu acho que a gente iria por esses lados. Vocês concordam com isso? Super. Né? Super. Acho que a gente se torna RH mais curioso, mais próximo do negócio, né? Você passa a ter mais curiosidade de entender, de repente, o resultado de um relatório, de uma avaliação de desempenho. Não é a inteligência artificial que vai te trazer pronto, dizendo o colaborador e deixar ele dentro de um rótulo. A gente precisa ter a curiosidade de falar assim, por que tem esse dado aqui? Da onde saiu? Mas por que ele rotulou dessa forma? Então, assim, a gente também tem um autodesenvolvimento muito grande, né? Como RH. E é uma forma de criticar a IA também, gente. Exato. Porque ela está aprendendo com a gente. Eu acho que a gente está numa fase ainda de machine learning, que é a máquina aprendendo. Então, ela está aprendendo com a gente. Vamos fazer a bichinha pensar também. E a gente também pensar por trás. Sim, porque muitas vezes ela só vai dando resposta positiva, né? É isso mesmo que você falou. Você falou uma besteira, vai nesse caminho, foi muito bem. Então, ela tem essa gamificação aí por trás para ficar motivando você a continuar usando ela, continuar alimentando ela, ensinando e tudo mais.
e a gente acaba se encantando com isso. Mas tem um ponto importante que você falou, eu fiquei pensando agora, o encantamento que acontece, muitas vezes vai acontecer de eu falar assim, mas esse relatório está bem analisado? Aí eu vou ler e falo assim, tá muito bom. Aí você valida uma vez só. Então, você cria esse negócio porque está sendo tão rápida a evolução que realmente ela conseguiu pegar todos os dados de uma pesquisa de clima e ela escreveu sugestões de ação que você escreveria depois de 5 dias. Algumas E ela conseguiu fazer isso. Mas aí a gente tem que se questionar com os outros lados que ela não visualizou. Os dados, ela foi muito bem, analisou tudo, sugeriu, buscou histórico, viu uma tese. Se você colocar num agente ali na pesquisa aprofundada, ela vai te escrever uma tese de doutorado em pouco tempo, em 20 minutos, meia hora, mas cadê o lado humano da coisa? Cadê os vieses que só a gente consegue enxergar, as nuances, as percepções que só a gente tem, as questões éticas que só a gente consegue ver? E eu acho que se a gente tiver essa clareza, mesmo com encantamento, mesmo olhando que ela está muito precisa, a gente nunca vai abandonar esse nosso lado. É a Complementa. crítica humana no final da história. A gente tem a inteligência artificial, mas a gente precisa da humana. E até para, se você quiser mandar essa parte para o dono de uma empresa, independente do formato do negócio, do tipo de mercado, do tipo de produto que você vende, até para dar o prompt na IA, precisa de um ser humano. Então, tão cedo não seremos substituídos por ela. Então, gente, quero agradecer pelo papo, pelos insights. Eu acho que a gente chegou numa boa conclusão do empolgação, do medo ali, acho que é isso que a gente tem que levar como provocação quando usa inteligência artificial e até tecnologia como um todo. Então, obrigado mais uma vez aos dois. Pessoal, a gente volta já já com mais um conteúdo do RH Summit Live Show para a gente continuar na jornada de evolução para falar de inteligência artificial, humana, comportamental. No fim, é a nossa inteligência de RH. Até mais.